meu nome é Gislene Della Parte Neves, eu sou advogada, graduada em Direito pela Fundação Universidade Federal de Rondônia e pós-graduanda em Direito Civil e Processual Civil pela Faculdade Unileia. Juntamente com o professor mestre Vitor de Almeida Conselvan, que é professor da Universidade Federal de Rondônia, mestre em Direito Processual e Cidadania pela Unipar, bem como especialista em Direito Tributário pela Uniderp e especialista em Direito Civil e Processual Civil pela IPE, escrevemos o artigo intitulado Substancialismo Moderado, como o procedimentalismo habermasiano pode contribuir para uma democratização da justiça constitucional no Brasil. O parâmetro que nos incentivou a realizar essa pesquisa foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, que forçou uma série de novas interpretações hermenêuticas acerca do texto constitucional. Isso porque, uma vez posta a Constituição no centro do ordenamento jurídico pátrio, exigindo concordância de todas as normas com essa norma maior, houve uma necessidade de criação de novos métodos que tornassem possível uma leitura constitucional de todas as normas infraconstitucionais. Mais do que isso, o aparecimento dos princípios constitucionais dotados de normatividade e que, portanto, podem ser exigidos jurisdicionalmente, geraram uma nova dinâmica, já que até então o nosso legislador e também o nosso judiciário lidavam apenas com regras jurídicas. Pois bem, os direitos de liberdade são direitos de fácil acesso ou de fácil dever de cumprimento pelo judiciário. Isso porque o dever do Estado na sua concretização é apenas o não fazer, um dever de abstenção. Contudo, quando se fala em direitos sociais, há aí uma pequena mudança. Isso porque é dever do Executivo, mediante a instrução de políticas públicas, assegurar com que essas medidas cheguem à população e com isso esses direitos sociais sejam concretizados. Pois bem, muitas vezes o Executivo não dá conta de suprir todas as necessidades da população e, não raro, essa população se vê obrigada a bater as portas do Judiciário, seja em busca de transporte público, medicamentos ou qualquer outro tipo de direito social. Nesses casos, o Judiciário, imbuído do seu mistério jurisdicional, muitas vezes acaba proferindo decisões acerca do conteúdo desses direitos, dizendo até que ponto o Executivo deve ou não prestar os serviços públicos. E é aí que entra uma grande discussão. Afinal de contas, os juízes não são imbuídos de legitimidade democrática. Isso significa que, diferente do Executivo, que é eleito para exercer essa função, os juízes não são eleitos pela população para o mistério jurisdicional e, portanto, suas decisões judiciais de caráter fortemente influenciativo do Executivo acabam sendo feridas de falta de legitimidade. Esse paradigma que é utilizado pelo Brasil e que permite que os juízes eles analisem o conteúdo do direito, ele é um paradigma chamado de substancialista e é um paradigma que o Brasil adota desde a promulgação da Constituição. O principal problema nesse cenário é que muitas vezes, entrando na seara de outros órgãos judiciais, o judiciário não tem a capacidade de resolver os problemas sem muitas vezes mexer no orçamento público, que é algo de competência de gestão das outras casas, dos outros poderes, que seriam o executivo e o legislativo. Nesse sentido, um outro paradigma, ele também acaba se demonstrando como possível nessa nova seara de análise jurisdicional. Esse paradigma seria o paradigma procedimental. O paradigma procedimental, que aqui é visto a partir de Habermas, ele traz uma ideia de que apenas os indivíduos devem se auto-organizar a fim de conseguir concretizar os seus direitos. Isso significa que tanto na seara legislativa quanto na seara jurisdicional é aquilo em que, sendo discutido discursivamente entre os cidadãos, que vai valer perante a autoridade, seja ela legislativa, seja ela judiciária. Esse paradigma ele não pode ser aplicado à íntegra no Brasil, uma vez que, para que haja um discurso democrático limpo, sem interferências em que todos os indivíduos saiam satisfeitos, há necessidade, num primeiro momento, de que todos estejam na mesma capacidade discursiva, o que significa que tanto uns quanto os outros devem ter plena capacidade de discussão, diálogo e conhecimento acerca das políticas públicas.
como é sabido no Brasil, há grandes disparidades econômicas e muitas vezes muitas pessoas não têm acesso à educação, saúde, saneamento básico, coisas que no geral não permitem que as pessoas tenham um discurso igual, que não permitam que todos estejam na mesma sintonia de debater um problema público. Afinal de contas, enquanto alguns estão preocupados em garantir o que vão comer no dia seguinte, outros estão preocupados meramente em administrar ou gerir o seu negócio e dessa forma os níveis de discurso e as capacidades de discurso são muito diferentes. Infelizmente, portanto, o procedimentalismo ele não pode ser aplicado à inteireza. Contudo, num outro sentido, nós podemos aplicar algumas premissas do discurso procedimental e dessa forma tentar tornar a participação democrática uma realidade dentro do processo e, portanto, da jurisdição constitucional. Para isso, nós elencamos 4 institutos: o amicus curiae, a ação civil pública, a audiência pública e também as audiências de conciliação e mediação. Esses 4 institutos, que inclusive já existem no direito brasileiro, são institutos que, devidamente utilizados, permitem uma maior participação democrática dentro do processo. Pelos amicus curiae, representantes da sociedade civil, numa determinada situação em debate, podem dar a sua opinião e, com isso, demonstrar ao magistrado uma realidade social sobre determinado fato. Ainda que não seja uma representação popular direta, já é uma grande possibilidade de aferir, dentro da prática judiciária, uma participação que permita ao magistrado verificar mais proximamente a real situação que está sendo debatida no processo. Por outro lado, as audiências públicas, que, diga-se de passagem, advêm de um direito fundamental à participação popular, elas já conseguem fazer com que haja essa participação direta. Dessa forma, toda a população que tiver interesse na situação posta sob júdice, quando aberta uma determinada audiência pública, pode sim participar, dar opinião, incentivar, propor novas ideias, enfim, ter participação efetiva na situação que está sendo discutida. A audiência pública, ela acaba sendo no Brasil pouquíssimo utilizada e aqui a necessidade do alargamento desse instituto, não apenas como um cabedal utilizado pelo Ministério Público ou uma possibilidade dentro da ação do controle de constitucionalidade, mas sim uma real possibilidade dentro das ações, como é o caso da ação civil pública, que é a que vamos falar a seguir, de que haja uma real participação popular na formatação da norma da decisão, que é a sentença. Pois bem, esse próximo instituto, portanto, é a ação civil pública. O Ciarline, ele trabalha muito a questão da ação civil pública dentro do direito à saúde. Ele diz, por exemplo, que quando uma determinada prestação de saúde ela é exigida, ela deveria ser debatida no âmbito de uma ação civil pública. Dessa forma, toda a população, seja através das audiências públicas, seja através dos amicus curiae, poderiam dar real participação e dizer se compreendem ou não pela utilização de determinado medicamento ou determinado procedimento através do Sistema Único de Saúde. Assim, a regra que seria formada ao final desse processo judicial seria uma regra que poderia ser utilizada em casos análogos, já que também, recentemente, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu pelo efeito erga omnes desse instituto. Por fim, o último meio que poderia ser utilizado para ampliar a participação democrática do processo são as situações de mediação e conciliação. Através desses institutos, não os direitos sociais ou difusos, mas sim os direitos individuais, aqueles que são debatidos entre indivíduo e indivíduo, e não entre o Estado e os indivíduos, como são os que a gente estava vendo até agora, eles podem sim ser debatidos numa seara jurisdicional, de tal forma que a decisão que for colacionada nessa sentença seja a decisão dos párticipes, ou seja, o juiz não foi o responsável pelo proferimento da sentença, mas sim essas duas partes que procuraram o judiciário, dialogaram e encontraram a melhor solução para o seu caso em concreto. Dessa forma, não só a legitimidade da sentença é maior, mas também os participantes desse processo sairiam mais satisfeitos. Portanto, elencamos 4 institutos que podem sim dar uma moderada no substancialismo brasileiro, trazendo alguns fundamentos do procedimentalismo de Habermas para a discussão no Brasil.
São eles o amicus curiae, a audiência pública, a ação civil pública e os tribunais de conciliação e mediação. Essas, portanto, são formas de ampliar a participação popular e assim fazer com que a pessoa se sinta parte do processo, acreditando um pouco mais na justiça brasileira e também se sentindo muito mais partícipe da sentença que foi até então prolatada. Muito obrigada!